Hipnose, fato ou fraude? Nesse vídeo eu vou tentar fazer um resumão, vamos dizer, do livro que escrevi há 6 anos. Há 6 anos atrás eu escrevi um livro com o mesmo título. E não conheço, em termos de livro no Brasil, nenhuma publicação que tenha uma perspectiva mais crítica do que essa. Como assim crítica? Nenhuma perspectiva que faça um questionamento acerca das bases, acerca do que realmente seja, acerca da definição de hipnose. O que é de fato a hipnose? Ela de fato existe e os efeitos dela de fato são legítimos? O que as pessoas dizem que sentem durante as induções hipnóticas de fato ocorre? 1. De fato as pessoas alucinam? 2. Elas perdem o autocontrole? 3. Conseguem recuperar memórias absurdas ou remotas. Elas ficam assim com uma capacidade de recuperação de memórias muito melhor durante a indução hipnótica. 4. Elas ficam mesmo completamente anestesiadas? De que nível é essa anestesia, essa analgesia? Qual é a relação da hipnose com o controle da dor? Não há somente uma definição acerca do que seja a hipnose ou os estados hipnóticos. Não há somente uma teoria para tentar dar conta desse fenômeno tão controverso. Contudo, eu acho interessante a dualidade de teorias entre teorias de estado e de não estado. São dois ramos de teorias e cada um tem uma proposta diferente. As teorias de estado, elas afirmam, postulam, elas reivindicam para a hipnose, elas acreditam que a hipnose é um estado completamente inédito e diferenciado, um estado especial de consciência. De certo modo, os teóricos de estado, os teoristas de estado, eles vão colocar a hipnose num patamar diferente. A hipnose é um fenômeno único e assim essa hipnose que a gente observa, a hipnose moderna desde Mesmer, tá? Desde o final do século XVIII. Essa hipnose que foi apropriada pela medicina, com seus métodos específicos de indução hipnótica. Ou seja, para os teóricos de estado, a hipnose é uma técnica e produz estados psicológicos únicos, diferenciados. Os teoristas, os teóricos de não estado, por sua vez, postulam algo diferente, de que a hipnose não é a indução hipnótica não é uma técnica única, especial, diferenciada, e de que o estado hipnótico, psicológico, não é também o único, especial, diferenciado. Eu tendo a me alinhar mais com os teóricos de não estado. Por quê? Porque eu não acho que a hipnose seja simplesmente o que foi criado no final do século XVIII. Eu não acho que a hipnose foi criada ali com Mesmer. Aquilo ali, vamos dizer assim, é a hipnose moderna, apropriada pela medicina. Eu creio que a hipnose data de muito antes o que a gente chama de hipnose. Sempre existiu nos rituais religiosos, por exemplo, praticamente todas as culturas da humanidade. Algo que está presente junto com a humanidade desde sempre. O que chamam, por exemplo, mais primitivamente de xamanismo e os rituais envolvidos ali, que fazem uso de dança, canto, palavra, tem indução, na minha compreensão, indução hipnótica. E não é somente a minha compreensão, é a compreensão também de toda a teoria de não estado. Nessa linha, pode-se inclusive afirmar que a hipnose não é um estado alterado de consciência. Há inclusive muitos autores que dizem que não existem estados alterados de consciência. Como assim? Peguemos, por exemplo, o que a gente observa em termos de alteração de consciência. A gente observa aqueles padrões de ondas cerebrais observados durante os vários estágios do sono e da vigília. Então você pega lá um padrão predominante de ondas beta, o sujeito está acordado, um padrão predominante de ondas alfa, o sujeito já está assim quase sonolento, ou muito calmo, ou muito relaxado. E aí você tem as ondas tetas, várias outras ondas aí que dizem respeito às várias etapas do sono, incluindo o sono leve, incluindo o sono profundo e o REM, que é o estágio do sono em que a pessoa sonha. Então, assim, o que seria um estado alterado de consciência? O estado alfa, que muitos falam que atingem com a hipnose, mas o estado alfa você atinge com várias outras técnicas de relaxamento, meditação, várias outras técnicas, respiração. Não é simplesmente com a indução da catimba, porque a hipnose é uma espécie de catimba, não sei se vocês conhecem esse termo, mas catimba é aquela instrução reiterada, você vai dormir, você vai dormir, você vai dormir, você vai isso, você vai aquilo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então essa instrução reiterada que eu chamo de catimba,
Tá? A minha impressão, é a impressão que eu tenho assim, da indução clássica de hipnose moderna. Então os métodos clássicos de indução são muito caracterizados por essa espécie assim, de catimba. Então muitos vão dizer que não existem estados alterados de consciência, porque o que você vai conseguir? Você vai conseguir no máximo levar a pessoa alfa, porque se você levar ela para teta, para outros padrões de onda, a pessoa simplesmente adormece, ok? Por outro lado, há autores, mas aí não há nenhuma referência neurológica que vão falar da hipnose como um sono desperto. Ao mesmo tempo o sujeito está acordado e dormindo ou coisa similar. E assim, o que eu posso dizer isso se não existem referências neurológicas, referências sólidas, mais objetivas acerca disso? O que eu posso dizer talvez seja acerca da minha experiência pessoal, de uma vez na qual eu acho que fui hipnotizado e algumas vezes em que eu tive indução do que chamam de transe com ayahuasca. Ayahuasca, para quem não sabe, é um psicotrópico utilizado nos rituais da união do vegetal, do Santo Daime, o qual contém um princípio ativo DMT, de metiltriptamina, a qual é alucinógena. Ou seja, essa bebida, esse chá, induz alucinações. E o que eu pude experienciar ali, bem brevemente dizendo, é que o que ocorria? Eu fechava os olhos e tinha visões impressionantes. Eu fechava os olhos e mergulhava num outro mundo. Então eu estava tendo aquela profundidade do estágio REM dos sonhos com somente com os olhos fechados. E eu estava acordado. Ou seja, é uma experiência de imersão, você imerge, nós imergimos nos sonhos, os sonhos produzem isso. Nós imergimos numa outra realidade, nós confundimos a realidade do sonho com a realidade da vigília, do estar desperto, do estar acordado. E muitos autores, há séculos atrás, classificaram a hipnose como sono desperto, o sono acordado. E isso é muito interessante. A experiência em que eu tive em 1993, eu tive uma experiência que o sujeito nem estava falando em fazer hipnose nem nada, ele estava tentando fazer um relaxamento, eu relato isso também no livro, e nessa vivência em que ele tentava fazer o relaxamento com o nosso grupo, um grupo específico de trabalho do CVV, do qual eu já fiz parte, eu lembro que eu tive essa sensação de imersão. Quando ele disse assim, agora você está na montanha, eu estava acordado, de olhos fechados, e de fato me sentia lá na tal da montanha. Mas isso é somente um estado privado, são estados privados de consciência. Como dizer que isso de fato existe se está dependendo somente do depoimento das pessoas, do testemunho delas? Isso é que é complicado em termos científicos. Então, assim, a hipnose ainda não foi rastreada neurologicamente como os estágios do sono foram, que tem ali um teste neurológico bem mais definitivo. Não há nenhuma evidência conclusiva neurológica acerca da existência do estado psicológico hipnótico. Existem estudos esparsos que precisam ainda de replicação, então não há nada ainda de conclusivo. E aí eu fico com o quê? Eu fico com a primeira frase do meu livro, que assim, a hipnose é um mito. Ainda desconhecemos muito acerca do que isso é ou seria. Nem sabemos se de fato a hipnose existe ou existe da forma como as pessoas dizem que ela existe. Ou da forma que os hipnotistas dizem que ela existe. Até mesmo acerca de alucinações, os estudos neurológicos também não têm nada de conclusivo, precisam ainda de muita replicação, precisam ainda aumentar o tamanho da amostra. Então, assim, se você tivesse alguma coisa já mais definitiva em termos do estudo das alucinações, você poderia talvez induzir alucinações durante o transe hipnótico e fazer uma comparação. Mas eu não encontrei nada nem nesse sentido. Se alguém encontrar, por favor, me indique. Quando eu digo se alguém encontrar alguma coisa que esteja também replicada, que já esteja adquirindo um certo consenso na comunidade científica, ok? Bom, pessoal, eu acho que é mais ou menos isso. Nessa primeira parte eu tentei abordar aí os estados privados, se as pessoas de fato alucinam, se elas têm visões e o que elas sentem, se o que elas sentem durante a indução hipnótica é legítimo, se é isso mesmo, se é autêntico, se é isso mesmo que elas sentem. No próximo vídeo tentarei responder as questões que eu fiz no início desse vídeo. São mais umas 2 ou 3 questões. Então é isso e até a próxima.